Queridas, queridos, já de volta no mês novo, no mês de agosto, no dia 14 de agosto de 2025, nessa quinta-feira maravilhosa em nossas vidas. Primeiramente, queremos agradecer a participação de todos e depois nos desculpar, porque nós não conseguimos fazer na semana passada por problemas técnicos. Mas hoje nós voltamos com podcast com Joana De Ângelis em 30 minutos. Eu e a Laila Fernandes agradecemos essa bela oportunidade de vocês poderem estar junto de nós quinzenalmente, estudando conosco, revivendo essas belezas que nós aprendemos com Joana De Ângelis. Nós, então, hoje vamos trazer para vocês o capítulo 11 do livro Momentos de Consciência. Este livro, ele tem o número 5 da série Psicológica Transpessoal. Uma parte é momentos de saúde e depois é momentos de consciência. A Joana, neste capítulo, ela vem nos orientar, mas de uma maneira suave, bela, para o começo deste segundo semestre, que nós, mais uma vez juntos, vamos caminhando para a nossa evolução. E a Joana nos diz: o despertar da consciência faculta responsabilidade a respeito dos atos, face ao desabrochar dos códigos divinos que jazem em germe no ser. Então, cada um de nós, ao reencarnar, traz no seu bojo reencarnatório um somatório de experiências de outras reencarnações, que está no nosso inconsciente. Mas, na realidade, nós somos o somatório de todas as nossas últimas reencarnações, sem esconder as mais fortes do passado, e com um verniz simples desta reencarnação nova, em que nós estamos no planeta Terra, nesse projeto em que aceitamos a reencarnarmos na época da Covid-19. O século XXI é um século de muitas conquistas, mas de muitas dificuldades. Não é? Desde o século passado, nós estamos vivenciando essa transição planetária, que ainda não acabou, meus amigos. Ainda vai demorar muito para que nós possamos dizer que nós estamos no mundo mais regenerado. Por enquanto, nós estamos na bordinha do mundo regenerado. E a Joana nos diz: a consciência, a pessoa é criado simples e ignorante. Nós, os seres humanos, quando saímos do reino animal, passamos a ser espíritos, nós trazemos na conquista do espírito essa criação simples e ignorante. Teremos de reencarnar até sermos espíritos puros, do anjo ao arcanjo, do simples ao complexo. O espírito, então, tem como fatalidade a perfeição, que lhe está destinada. Seremos perfeitos igual a Jesus de Nazaré. Entretanto, alcançar essa perfeição com rapidez ou demorar-se por consegui-la
depende da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, do nosso esforço. Do nosso esforço. Tem pessoas mais esforçadas, tem pessoas mais simples. Eu não queria dizer preguiçosa, mas posterga para depois. Desse modo, a nossa benfeitora diz: torna-se responsável pelo seu destino o ser que se quer construir, se quer modificar, por meio das suas próprias decisões. Decisões essas que, na realidade, estão baseadas no seu pensamento, nas suas atitudes. Atitudes do ser, do espírito. Do espírito, que é o ser inteligente do universo. E ela vai dizendo para nós: o bem ele fanal, ou seja, o amor que nós devemos e queremos desenvolver dentro de nós é o nosso destino. Mesmo que agora nós não consigamos amar como gostaríamos ou como deveríamos. E este destino se constitui de tudo aquilo que é conforme as leis de Deus. As leis de Deus estão íncitas dentro de nós. Por quê? Porque nós fomos criados pela consciência maior do universo, por Deus, e, portanto, trazemos dentro de nós as leis que, pouco a pouco, em cada processo reencarnatório, nós vamos despertando e trabalhando essas leis. Não podemos absorvê-las ao mesmo tempo, porque não estamos preparados, nem psiquicamente, nem vibratoriamente. Trazemos a herança da ignorância. Qual ignorância? A ignorância primitiva, do mundo primitivo, que é presa no mal, na posse, na briga, do desconforto, nos mitos, no medo das forças da natureza. Então, este homem primitivo, nós desenvolvemos há muitos séculos atrás. E trazemos dentro de nós algumas verdades do passado, que agora deveremos mudar. E nós não podemos reter este mundo de ignorância, esse mundo primitivo, porque não vamos conseguir ser felizes já na segunda escala em que Allan Kardec, nosso codificador, dividiu os mundos em 5 níveis. Primitivo, provas e expiação, que nós estamos, ou expiação e provas, e o mundo regenerado, de regeneração. Depois o mundo ditoso e divino. Os 3 primeiros mundos, como nós sempre gostamos de falar, primitivo, provas e expiação e provas, ou expiação e provas, e o mundo de regeneração, a nossa reencarnação em cada planeta, em cada casa planetária, é obrigatória. Nós não podemos escolher onde nem como reencarnamos. Não tem o determinismo da lei, mas nós temos de ser aconselhados pelos grandes benfeitores da humanidade. Nos 2 últimos tipos de mundo, nós já escolhemos, porque nós já passamos pela fase em que vai existir mais amor dentro de nós do que falta de amor. Então, a Joana diz, lentamente, em razão da própria consciência, que nós já estudamos vários meses, descobre o ser, descobre os tesouros preciosos
que lhe estão à disposição e dos quais tesouros pode se utilizar de infinitos benefícios. Então, são tesouros adquiridos por nós, que pouco a pouco, em cada reencarnação, nós vamos obter os nossos talentos. São tesouros que estarão arraigados no nosso ser, no nosso espírito. Saúde e doença, paz e conflito, alegria e tristeza podem ser elegidos por nós. O que nós queremos. De que maneira? Através do discernimento que guia as nossas ações. Então, a cada etapa em que eu tenho mais consciência de quem eu sou, por que eu reencarnei, por que essa família que eu estou é a melhor família, é dela que eu me nutro, porque ela foi minha lá atrás e agora, num processo sincrônico, eu estou junto dela. Vou estar junto desta família que eu conquistei lá atrás, muitas reencarnações. Então, por isso é que quando eu reencarno, eu trago na minha própria reencarnação pessoas que eu já amo, pessoas que eu amo mais ou menos e pessoas que eu não sou empática. A cada etapa reencarnatória, eu conquisto mais amores. E a Joana vai dizendo assim: sem essa claridade da consciência, do modo de pensar, das leis morais, os estados negativos muitas vezes tornam-se habituais. Volta para mim, e eu reclamo, e eu desgosto, e eu digo que eu não vou fazer, e eu tenho ainda um pouco de inveja, eu tenho um pouco de ciúme. É uma dificuldade. É uma dificuldade. Mas eu também, com os meus conhecimentos pré-estabelecidos, eu posso alterar a minha proposta. E eu posso alterar pelo meu empenho, pela minha força de vontade, pelo meu discernimento, pela minha capacidade de poder formar o meu colar de pérolas. Porque nós todos fazemos um colar de pérolas. Ou seja, eu vim com essas pérolas para falar isso para vocês. A nossa vida são pequenas pérolas. Nós vamos fazer um cordão, um colar pequeno. E depois ele vai ficando maior a cada conjunto de reencarnações. Então ela nos aconselha: nunca, de maneira nenhuma, te entregues à desesperança, ao abandono. Porque tudo muda, tudo se transforma. O universo, ou os universos, melhor dizendo, o cosmo, ele não é inerte. Todo o cosmos está se movimentando, está evoluindo. Há uma evolução constante no universo. E nós, na nossa casa planetária Terra, em que Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, a nossa casa planetária está evoluindo tanto moralmente quanto fisicamente, geologicamente. E nós estamos evoluindo com o planeta, com a casa planetária. Então, não és, diz a benfeitora, uma pedra solta. Nós não somos uma pedrinha solta ao leito do rio do destino.
Nós não somos uma pedrinha que estamos lá. Nós somos, na realidade, algo que não fica rolando incessantemente. Não existe acaso. Existe uma programação nossa com os nossos benfeitores. E temos que ter, porque são os benfeitores que fazem essa programação conosco, uma meta saudável, uma meta elaborada, em que nos agrada, porque é compatível conosco, porque Jesus disse: o meu jugo é leve. Ou seja, não é um jugo que te aprisiona. E o meu fardo é suave. Ou seja, as dificuldades que nós trazemos são poucas. São pertencentes a mim, em outras épocas, em outras reencarnações, em outros espaços reencarnatórios. Então, esse processo irá me penetrar. E a penetração dele vai me levar à reflexão. E na reflexão eu vou descobrir as minhas incalculáveis possibilidades de realização. Mas eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso me mexer, estudar, fazer propostas, plano A, plano B, para cada conjunto de etapas. E ela diz: afirma-te o bem, a fim de que o germe em ti fecunde e cresça. O germe da bondade que existe em mim. Ele tem que crescer, ele tem que frutificar. Mas será que eu quero trabalhar para que ele frutifique? E ela diz: serás o que pensares e planejares. Pois que da tua mente, dos seus pensamentos, os sentimentos vão proceder com os valores cultivados por ti. Ela está falando por ti, mas é por nós. Então, cada um de nós que aqui está, neste belo programa, podcast, com Joana de Anjos em 30 minutos, neste mês de agosto de 2025, iniciando o mês para nós temos de ter força de vontade, de um lado, e do outro lado, resiliência para as coisas que não deram certo, mas que mostraram para nós um caminho melhor. Este caminho eu não vou seguir, porque ele não é bom. Aquele caminho é bom, então eu vou seguir. E ela diz: a nossa constituição é harmônica, porque nós somos divinos. Os desequilíbrios são ocorrências do nosso aprendizado. E ela está dizendo para nós: na corrente elétrica do teu sistema nervoso, por distorção de carga, que às vezes as sensações cultivadas nos mostram, nos proporcionam, nós temos os interruptores da vigília ligados, da vigilância ligados, para que a gente não possa dormir numa obra inacabada que somos nós, para que não haja impedimento das altas voltagens que são produzidas, as altas voltagens são produzidas desse sistema nervoso, onde nós temos os nossos neurônios e as glias em microeletronvolts. Milhares de neurônios trabalhando ao mesmo tempo para que nós estivéssemos aqui, na noite de hoje, estudando, trabalhando. Esses neurônios
que nós abraçamos e que eles foram trabalhados por nós. Então, eles acionados pela nossa vontade, eles vão permitir a nossa voz, vão permitir que busquemos dentro dos nossos conhecimentos, nas áreas da memória, o que nós aprendemos para podermos falar, para podermos contribuir. E a Joana diz: em tua origem, na nossa origem simples, sem conhecimento, já somos luz, avançando no tempo, avançando no cosmos. Porque Jesus disse para nós: brilhe a tua luz. Que luz é essa? É a luz que eu trago dentro de mim, porque eu estou ligado ou ligada a Deus. Porque quando ele me criou, simples e ignorante, ou seja, me fez espírito, eu sou luz e dia. A minha luz nunca vai apagar. Ela pode até ficar meio fosquinha quando eu saio dos critérios da lei de Deus. Mas ela não apaga, porque eu estou no eixo ego-self. Ego do meu modo consciencial e self com o eu divino. Eu, divina, mas no sentido divino, porque estou ligada ao Pai. E a Joana continua nos ensinando dizendo: só as sombras, porque ainda nós não nos dispusemos a movimentar todos os processos que nós trazemos, geradores de uma energia que está adormecida. Então, a nossa luz fica como se fosse um pirilampo. Apaga e acende. Apaga e acende. Dentro da onde? Dentro do meu interior. E ela diz: faze claridade no teu pensar, no teu agir, na tua onda mental, onde estiveres. Nós ficamos imaginando que no nosso recesso, muitos de nós foi num lugar diferente, conviveu com um familiar, fez alguma coisa boa. Então, essa coisa boa é algo que nós temos que trabalhar em nós, para que durante todo este semestre nós nos lembremos de que nós construímos algo diferente. E ela vai dizendo: faz claridade, iniciando com uma pequena chispa. Chispa de quê? Da boa vontade. E esta boa vontade vai te deixar crescer até você alcançar toda a potência que você dispõe. Então começa com uma coisinha simples, uma fagulha, que ela chamou de chispa. Então, quando eu quero fazer um projeto, fazer algo novo, eu começo do zero. Mas o meu plano do projeto, eu tenho que buscar fazer começo, meio e fim. Ele tem que findar. Mas tem a metade do caminho que é difícil, é o desenvolvimento do projeto. Eu não posso entrar na luta para uma coisa nova na minha vida, uma conquista, sem pensar. Não vai dar certo. Então ela vai dizer para nós: o amor é o teu caminho. Olha que coisa maravilhosa, não é, meus amigos? O amor é o nosso caminho. E ela diz: porque procede de Deus. Deus é amor. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. Alguns dizem no hálito de Deus. Eu gosto de dizer no amor de Deus, que nos criou. E ela continua: desse modo, vamos verticalizar,
Vamos buscar amparo no astral. Vamos sair dessa horizontalidade do dia a dia, do tititi, do mememê, das reclamações. Vamos sair disso. Vamos agigantar em nós as nossas propostas construtoras da nossa vida. Esse mês de agosto é um mês muito interessante para nós, porque nós comemoramos o nosso Adolfo Bezerra de Menezes. Nós não vamos falar dele hoje, mas vamos dizer que é um mês de grandes efemérides, ou seja, de datas importantes para o espiritismo. Então ela diz: verticaliza as tuas aspirações e agiganta os teus sentimentos na direção da causalidade primeira, de que é Deus. Deus é a nossa causalidade primeira, é o amor de Deus. Eu fico tão apaixonada quando eu reestudo isso sempre, não é, meus amigos? Porque a gente tem que reestudar sempre. E ela diz: tudo lograrás se te dispuseres a fazer. Tudo. E ela diz: busca penetrar, mas busca penetrar com força na ordem das divinas leis. E ela diz: Allan Kardec, na questão 117 de O Livro dos Espíritos, perguntou à equipe veneranda: depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Depende dos espíritos? E a resposta foi: certamente. Depende de nós. Eles, os espíritos, nós alcançamos mais ou menos rápido, conforme o nosso desejo. A resposta está lá. Questão 117 do Livro dos Espíritos. Mas nós temos de nos submeter ao tempo de Deus, à vontade de Deus. E a Joana fecha esse capítulo. Que capítulo é esse? Consciência e Evolução. Capítulo 11 do livro Momentos de Consciência. E ela diz: uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança recalcitrante? Claro, todos nós sabemos disso. Então a Joana está dizendo: seja alguém dócil. Aceite as dificuldades que você passa pela vida, porque é delas, das dificuldades, que você vai progredir. Eu espero que todos vocês tenham gostado muito, porque esse tema, a mim, me chamou muita atenção. Porque eu sou luz. Eu sou progresso. Eu evoluo. Eu tenho oportunidades de alcançar a angelitude. Eu sou um ser pensante do cosmo, do universo em que todos nós estamos inseridos através do planeta Terra. Assim, meus amigos, nós vamos nos despedindo. Eu e a Lala Fernandes, com muita felicidade, nesse podcast com Joana de Anjos em 30 minutos. Logo, logo, nós vamos falar sobre o livro 6 da série Psicológica Transpessoal. Mas ainda temos o livro 5 daqui a 15 dias. Não vamos nos apressar. Nós queremos agradecer e dizer: não se irritem com o tempo suave, com o calor, com o frio, com a chuva, com as dificuldades que o nosso país está passando, que os países do planeta estão passando. Isso é uma busca que Jesus está precisando fazer
para ele saber, no próximo tempo, com quem ele pode contar. Se nós somos os discípulos do Cristo, que estamos seguindo Jesus mais de perto, nós precisamos conquistar o reino de Deus, o evangelho dele, e colocar nos nossos sentimentos para que os nossos afazeres sejam os melhores. Muito obrigada, queridos amigos. Estamos nos despedindo e dizendo até a próxima, até o próximo dia, ou seja, daqui a 15 dias, nós já estaremos no final do mês de agosto. Fique em nós, Jesus, sempre. Eu e a Laila agradecemos esta noite de misericórdia e de amor. Até, meus amigos. Até lá, se Deus quiser.